Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Essa é a nossa última aula da semana, né? Hoje é dia 10 de julho. Faça a rotina, faça o cabeçalho. Nós vamos fazer o livro de português, páginas 78, 79 e 80. Uma atividade em folha, que é de matemática. E o desafio do dia. Hoje, lá na televisão, está sendo pedido para construir um robô. Então, vamos colocar a nossa mão, a massa aí, e vamos construir um robô, tá? Olhem aí, quem não sabe, não tem ideia, vai lá no Google, pesquisa, lá tem várias formas de se fazer um robô. Usem produtos aí recicláveis, caixinhas, papelão, botão, tecido, papel, frasquinhos de plásticos e assim por diante. E crie seu robô para ficar bem legal, para você poder se divertir nesse final de semana. Aproveita também quem não fez o vai e vem, faça, que é com garrafa de refrigerante, vai lá, vai fazer os brinquedos. Fica bem legal para vocês brincarem aí no final de semana, tá? E vamos fazer a nossa atividade também. Então, vamos pegar o nosso livro de português para fazer a nossa atividade. Olha só, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre parágrafo, que eu já comentei com vocês em algum momento aí, esse ano. E vamos falar também sobre pontuação, ponto final, tá? Todo texto, ele tem algumas pontuações. E nessa fábula aqui, não sei se vocês lembram do corvo e da raposa, que o corvo derrubou um pedaço de queijo, a raposa ficou interessada e quis o pedaço de queijo para ela. Ele estava em cima de uma árvore e para ela pegar o pedaço de queijo, ela falou que ele tinha uma voz muito bonita. E ele começou a cantar para mostrar que tinha realmente a voz bonita e deixou o pedaço de queijo cair. E a raposa, né, bem esperta, pegou o queijo e saiu rindo da cara do corvo. Essa é uma fábula, ela tem uma moral também. Geralmente, né, os bichos na fábula, eles assumem características humanas, eles falam e os bichos não falam, né? E aqui embaixo tem uma lenga-lenga, ó. Então, a lenga-lenga, ela é diferente, ó. Ela tem linhas curtas, ela tem rimas, que são palavras que têm o mesmo som. Então, se eu ver aqui, ó, se a gente olhar aqui, a gente vai ver, ó, cão rima com feijão e rima com seu Damião. Vou ver aqui rato, que rima com gato. Vocês lembram da lenga-lenga do seu Damião? Que é aquela repetição. Aqui está a vaca que pisou no cão, que mordeu o gato, que pegou o rato, que furou o saco de grãos de feijão, que estava na casa do seu Damião. Ó, tem um ponto final aqui, bem lá no final. Depois de escrever vários versos, porque cada linha da lenga-lenga é um verso, tá? Então, já na fábula eu não tenho isso. Na fábula eu tenho parágrafo, tá? Que é esse espacinho aqui, ó. Toda vez que eu vou iniciar uma frase, que ela vai até o ponto final, ó, o ponto final aqui, eu tenho um parágrafo. Então, eu tenho um parágrafo, eu tenho dois parágrafos, ó, outro ponto final aqui, e tenho três parágrafos, ó, outro ponto final aqui. E na fábula eu não tenho versos, eu não tenho rimas, é diferente. Então, aqui, ó, na atividade número 2, vocês vão escrever, tá? Olha só, presta atenção. Número 1 para indicar fábula e número 2 para indicar lenga-lenga. Texto escrito em versos, eu falei que é o quê? A lenga-lenga, né? E texto com parágrafos, que eu mostrei para vocês, é a fábula. Então, eu vou colocar um para fábula e 2 para lenga-lenga. Vamos continuar aqui, então, ó. No número 2, eu tenho: acompanhe a leitura do primeiro parágrafo da fábula feita pela professora. Olha aqui, é esse trechinho aqui que eu vou ler. O corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore.
Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Observe como a voz da professora, cada vez que chega ao sinal, que é esse pontinho aqui, o que acontece com a voz da professora? Ela dá uma paradinha, ó, vamos lá de novo? Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Dei uma parada. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Dei outra parada, tá? Então, o ponto final é para eu dar uma respirada, né? Eu dou sempre uma paradinha e ele marca que vai começar uma outra frase, tá? Eu escrevo uma frase e quando eu coloco o ponto final, logo eu vou começar outra frase, ó. Uma frase eu escrevi, tem ponto final. Aqui eu vou escrever outra frase, tudo bem? Aí tem outro ponto final. Então, olha só, cada ponto final marca o fim de uma frase. Contem os pontos e responda quantas frases há nesse trecho. Olha só, um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Ponto. Aqui é uma frase. Agora, depois eu vou ter mais uma frase que eu tenho outro ponto. Então, se eu tenho 2 pontos, eu tenho 2 frases. A raposa apanhou-o e foi embora rindo. Vamos pensar, só tem um ponto aqui, então eu só tenho uma frase. Só tenho uma frase, tá bom? O ponto, ele pode indicar que alguém faz uma declaração afirmando alguma coisa, tá? Mas há um ponto que pode indicar quando ficamos admirados. Olha só, vou falar bem sério, o queijo caiu. E agora eu vou falar admirada e espantada. O queijo caiu. Ó, tô admirada, é diferente eu falar o queijo caiu. E aqui eu falo, o queijo caiu. Eu tenho uma admiração. Esse ponto aqui chama exclamação. E esse é o ponto final, tá? O ponto de exclamação, ele vai indicar, ó, espanto, admiração, medo ou surpresa. Tudo bem? Vamos lá, vamos ver quem consegue fazer essa atividade. Virou a página. A gente vai sistematizar o nosso conhecimento. Então, vamos ver aqui. Sinais de pontuação no final de frases. A gente viu o ponto final e viu o ponto de exclamação. O ponto final é quando eu falo sério, né? Uma afirmação. E o ponto de exclamação é quando eu mostro espanto, tá? Quando eu mostro admiração. Que dia lindo! Que sol quente! Tá? Então é tudo exclamação. Vamos ver aqui. Eu tenho uma outra fábula, ó. Chama o cachorro e o pedaço de carne. Nessa fábula, vamos ler o que acontece? Ó, um cão atravessa um riacho com um pedaço de carne na boca. Quando viu seu reflexo na água, pensou que fosse um outro cão carregando um pedaço de carne ainda maior. Soltou então o pedaço que carregava e se jogou na água para pegar o outro. Não ficou nem com um nem com o outro, pois o primeiro foi levado pela correnteza e o segundo não existia. Não se deve deixar o certo pelo duvidoso. Essa é a moral da nossa história. Então, olha só, na água, muitas vezes quando a gente olha, ela forma um espelho, ela reflete a nossa imagem. E o cachorrinho, ele estava atravessando o riacho, estilo um rio. E na hora que ele está atravessando, ele está com um pedaço de carne na boca. Na hora que ele olha para a água, ele vê um cachorro carregando um pedaço de carne. Só que ele não sabe que é ele. Ele pensa que é um outro cachorro. E ele fala, ai, vou comer esse pedaço de carne. Porque vocês já perceberam que a nossa sombra parece que ela aumenta, né? Quando a gente vê a nossa sombra. E ele deixou cair o pedaço de carne para pegar o outro, né? Ele abriu a boca dele para pegar o outro. E no fim não existia esse pedaço de carne, era só a imagem dele, né? A sombra dele. E ele perdeu o pedaço de carne que estava na boca dele
Porque ele foi o quê? Ele foi uma pessoa que quis pegar o outro pedaço de carne, né? Uma pessoa que quer sempre outra coisa, não fica feliz com o que tem. Então é melhor você ficar com o seu, que é o certo, né? Que você já tem, do que trocar uma coisa porque você não tem certeza de como vai ser, que é o duvidoso. Então vocês vão copiar a moral da fábula e depois converse com seus colegas sobre o que essa moral pretende ensinar. Você pode conversar com a sua família. Então, qual que é a moral? Olha a moral aqui. Você vai copiar aqui nessa linha, tá? Pinte no texto os espaços que marcam o início de cada parágrafo. Depois complete. Esse texto tem tantos parágrafos. Lembra que cada parágrafo vai até o ponto final. Acha o ponto final, ó. Eu tenho um parágrafo, que é esse espaço aqui. Depois, ó, já tem outro espaço aqui, ó, que é outro parágrafo que vai até o outro ponto final, tá bom? Então, eu tenho um espaço, tenho dois espaços, que são 2 parágrafos. Tudo bem? Turminha, espero que vocês entendam essa atividade. Ela não é assim tão fácil, mas vamos tentar fazer. Cada dia a gente vai fazendo um pouco. Todos os anos a gente vai ver a questão do ponto final, vai ver a questão do ponto de exclamação e nós vamos aprimorando o nosso conhecimento. E para encerrar, vocês vão fazer essa folhinha aqui, olha, que são sobre os dias da semana, é sobre calendário. Então, quantos dias tem uma semana? Quais os nomes dos dias da semana? Qual foi o mês passado? Qual será o próximo mês? Qual o dia da semana que corresponde ao último dia do mês de março deste ano? Pega o calendário lá e vai ver o mês de março. Qual que é o último dia do mês, tá? E qual é o dia da semana que corresponde ao primeiro dia do mês de abril deste ano? Dia da semana é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tá? E aqui tem os números, tá? Que foi retirados aí de um folheto de jornal. Vocês vão ler em voz alta, do jeito que vocês souber, e vão colocar na ordem crescente. Vai achar o maior número, o menor número, que é do menor para o maior, menor, e vai colocar até o maior. Vai ter que ir crescendo, tá bom? Vai crescendo os números. Então, fiquem com Deus. Um bom final de semana para vocês. E até a semana que vem. Procurem brincar e descansar, crianças. Beijos.